Minha amiga e meu amigo, a fala que eu vou fazer hoje vai ser dirigida única e exclusivamente para os apoiadores do presidente Bolsonaro. Essa fala é em cima de uma análise que eu fiz do seu pronunciamento nesse dia 30, como também a decisão por ele tomada. Minha amiga e meu amigo patriota, Luiz Inácio Lula da Silva é o maior bandido que já pisou nessa terra. Ladrão, envolvido com atos de corrupção, condenado em 3 instâncias com provas sobradas, com membros da sua quadrilha fazendo delações premiadas. O que eu estou falando não é acusação simples de palavras jogadas ao ar. É a justiça quem diz, a justiça brasileira quem diz. O Lula, com toda essa marca, com toda essa pecha, com essa característica de quadrilheiro, de ladrão, de bandido, os seus apoiadores, os apoiadores de esquerda, não o abandonam. O defende a ferro e fogo. Mesmo sabendo que ele é o pior tipo que já pisou nessa terra. Que é um risco para o Brasil, para a democracia, para a nossa Constituição, para a família constituída, para os bons costumes. Ele é o mensageiro do mal, podemos dizer assim. Mas mesmo assim, os seus apoiadores estão ali com ele, tapando os ouvidos, fechando os olhos, se negando a ver o que ele verdadeiramente é. De maneira cega, eles caminham com ele, dando sustentação para que ele possa voltar a fazer o mal. Se Lula, que tem essa característica, não é abandonado pelos seus apoiadores, eu te pergunto, minha amiga e meu amigo patriota, por que nessas horas nós deveríamos abandonar Bolsonaro, que é um homem honesto, patriota, temente a Deus, que tem amor pelo Brasil, tem apreço pela família tradicional, que ao passar esses 4 anos à frente do governo do nosso país, não roubou, não deixou roubar, fez um governo de entregas, atendendo tudo e a todos, não fazendo exceção de pessoas. Mesmo aqueles prefeitos que se colocaram contra ele, mesmo aqueles governadores que se colocaram contra ele em 2018, ele proporcionou condições para que esses pudessem tocar as suas administrações sem retaliação e sem vingança. Vingança é essa que a gente vê nos olhos e no comportamento do Lula. Levou água para o Nordeste, proporcionou ao cidadão de bem adquirir uma arma com regras claras e rígidas para garantir o patrimônio, a segurança do seu patrimônio e da sua família. Mesmo com essas armas na mão dos brasileiros de bem, não houve históricos de violência, muito pelo contrário. O crime reduziu. O índice de mortes violentas, que nos governos do PT girava na casa de 63 mil por ano, no governo de Bolsonaro caiu para 47. Água para o Nordeste, nossos irmãos nordestinos. Geração de emprego e renda. Valorização da educação. Tantos benefícios. Construção de pontes, estradas. Redução dos combustíveis, enquanto pelo mundo estava aumentando, aqui reduzia. Nos ensinou a ter apego, apreço, carinho pela família,
pelo país, a respeitar e adorar o verde e amarelo em todos os nossos dias, e não tão somente de 4 em 4 anos, como eram vistos em períodos de Copa do Mundo. Hoje, todo mundo tem uma bandeira hasteada, ou a maioria das pessoas tem uma bandeira hasteada em frente da sua casa. Abriu os nossos olhos, nos ensinando o que é esquerda, o que é direita, o que é certo, o que é errado na política. Antes nós tínhamos um jargão repetido, criado pelo sistema, que queria nos ver longe da política, não entendendo da política, para que eles pudessem dominar. Antes a gente falava, eu não gosto de política. Hoje nós brasileiros estamos envolvidos com a política, porque nós sabemos que ela é importante para nossas vidas, ela é a catraca que faz o Brasil girar. Foi por causa de Bolsonaro que nós fomos às ruas aos milhões, lutar por democracia, por independência, em várias ocasiões. Milhões e milhões de pessoas nas ruas. Sem introduzir crucifixo no orifício anal, sem fazer uso de bebida alcoólica ou entorpecente, sem depredar patrimônio público ou privado, ou mesmo agredir agente de segurança, sequer quebrar uma planta no jardim. Até o lixo que era produzido pelos manifestantes, no final de cada manifestação, de forma voluntária, todos saíam catando e jogavam no local adequado, na lata de lixo apropriada para tal. Foi assim em todo o Brasil. Vestidos de verde e amarelo, homens, mulheres, velhos, pobres, ricos, crianças. Eu vi crianças envolvidas nesse processo eleitoral, nesse despertar patriótico. E todos gritavam com as suas vozinhas, Bolsonaro! Bolsonaro! Querendo que Bolsonaro chegasse perto dele. Nenhum outro presidente na história da República sofreu tamanho cerco, tamanha perseguição do sistema que esse homem sofreu. Jair Messias Bolsonaro. Foi emparedado pela velha mídia, foi emparedado pela classe política, foi emparedado pelo Supremo Tribunal Federal, foi emparedado pela classe artística, a banda podre dela. E tudo isso poderia ser diferente se ele quisesse. Basta abrir o cofre, dar uma canetada e liberar aquilo que essa gente gosta. Influência, poder, dinheiro e sacanagem. Mas não. Bolsonaro fez o governo pensando no Brasil e nos brasileiros. Independente de ser preto, branco, pobre, rico, velho, novo, hétero, gays, católicos, evangélicos, espíritas. Antes de Bolsonaro, acredite os senhores, antes de Bolsonaro, a sociedade brasileira era uma sociedade que tinha resistência aos homossexuais. Ele, por diversas vezes, foi chamado de homofóbico indevidamente. Mas foi ele que nos ensinou a respeitar os homossexuais pelas suas escolhas. Ele bem disse, e eu repito, eles têm o direito de viver e ser feliz como quiser. O que ele condenava, e a gente condena, é a militância. É querer botar na cabeça das nossas criancinhas que elas têm que ser homossexuais de pequeno e pronto. E ele nos ensinou que as crianças têm que estudar, têm que brincar, têm que sonhar. Quando crescer, decidir como quer ser feliz. Ele não era contra. E a gente assimilou essa ideia.
Porque sabemos que preto, branco, pobre, rico, velho, novo, hétero, gay, católicos, evangélicos, somos todos uma só nação. Somos todos brasileiros. Foi ele quem nos ensinou. Bolsonaro poderia estar surfando no segundo mandato, não ser criticado, não ser apedrejado, não ser esfaqueado. Mas para isso ele tinha que trair o seu povo, trair o Brasil, trair os brasileiros e sentar no colo do sistema. Sistema esse que é sedento, tem sede de sacanagem, tem sede de poder. E não mede esforços para sugar o sangue e o suor do nosso povo. Mas ele estava ali, firme, forte, sem trair o seu ideal. Eu vi a fala do Bolsonaro, o pronunciamento de Bolsonaro, do começo ao fim, 2 vezes. 2 vezes. E eu falo para as senhoras e para os senhores patriotas. Não podemos abandoná-lo sob hipótese ou circunstância alguma. Como também nós de direita não podemos aceitar a armadilha da esquerda e entrarmos em rota de colisão. Direita contra direita. Toda vez que a gente tenta caminhar peito a peito, choca, não saímos do lugar. Mas quando a gente caminha ombro a ombro, juntos, a gente chega ao horizonte, ao objetivo desenhado. Se Bolsonaro tomou essa decisão, é bem verdade que a gente queria que tivesse uma outra. Que nós queríamos que fosse diferente. Não queríamos ver o Brasil em mãos erradas. Mas para isso, ele precisava de retaguarda, de apoio. E nós sabemos que apesar de que a Constituição Federal, promulgada em 1988, rezava ali condições para que o governo pudesse tomar medidas, por outro lado, ele não tinha o total apoio das Forças Armadas brasileiras. Forças Armadas essa que, historicamente, sempre foi marcada pela traição e pela covardia. Pela traição e pela covardia. A começar pela Guerra do Paraguai em 1865. Passando pela proclamação da República em 1889. Passando também pela Revolução, pelo golpe de Estado de 64, onde eles não foram os heróis que muitos querem dizer. Culminando com a entrega do Brasil aos comunistas, aos esquerdistas, em 1985. Que de lá para cá viu a esquerda solapar, roubar, pilhar, nos escravizar, e eles não fizeram absolutamente nada. Foram criticados por essa mesma esquerda, chamados de golpistas, de ditadores, de assassinos e outros adjetivos mais, e eles não se defendiam. De maneira covarde, as Forças Armadas ficaram caladas ao longo desses 35 anos, apanhando. Se eles não foram capazes sequer de se defender, elas, as Forças Armadas, por que elas iriam defender o Brasil agora? As Forças Armadas brasileiras, elas foram idealizadas na cartilha de Augusto Conte, um dos pais do comunismo, que é uma outra história que nós precisamos nos aprofundar. Então o Bolsonaro ele se sentiu só e não pôde sequer colocar em prática aquilo que reza a Constituição para evitar o que nós estamos vendo. Ele ia sofrer danos
terríveis, talvez um contragolpe. As Forças Armadas brasileiras não é digna de respeito. As Forças Armadas brasileiras têm um DNA da traição e da covardia. Basta ver o seu histórico. E isso se dá porque os brasileiros não estudam, não leem, não buscam entender a história além da história contada. Por isso, bate palma para as Forças Armadas, quando na verdade ela deveria ser vaiada aonde quer que ela passasse. Bolsonaro fez a coisa certa. Esse senhor, ele anulou a vida dele. Sacrificou filhos, esposa, em nome do Brasil. Quase perdeu a vida. Humilhado, execrado, perseguido 24 horas por dia. Lula, que é um bandido, não é abandonado pela sua gente, porque Bolsonaro, como herói, vai ser abandonado pelos patriotas. Não, não. Ele foi perfeito? Não. Talvez poderia ter feito algo que não fez? Sim. A única coincidência entre Jesus e Bolsonaro é o nome Messias. Ele é um homem como a gente, passivo de errar, ainda que tentando acertar. Ele acreditou que o diálogo poderia trazer paz e dar um norte para as instituições. Só que os demais poderes são sedentos. Eles fazem tudo pelo poder. Rasga a Constituição, bota a nossa democracia de quatro, caça a nossa liberdade. Nós estamos vendo aí. Uma guerra se ganha de batalha em batalha. E não é porque se perde uma batalha que deve se considerar que perdeu a guerra. Não, nós não perdemos a guerra. Nós perdemos uma batalha. Talvez uma batalha importante. Nós não perdemos a guerra. Ainda há muito o que fazer, há muito o que lutar. E é por essa razão que nós temos que estar unidos. Os nossos parceiros, os nossos aliados, Bolsonaro, o povo de direita não tem defeito para a gente. E quando a esquerda não tiver, a gente bota. O melhor rio do mundo é aquele que passa no fundo do nosso quintal. Não seria com 4 anos de governo que a gente ia acabar com mazelas, com roubalheiras, com pilhação, corrupção desse sistema que já nos escraviza há 500 anos. Para que a gente possa continuar lutando, buscando o objetivo, acreditando no ideal, na vitória, na mãe de todas as batalhas, que é a guerra vencida, precisamos estar unidos. Continuar unidos, firme e forte. Se nós somos uma tribo, a tribo de patriotas, Bolsonaro é o cacique. Se nós somos um exército de verde e amarelo, de patriota, se nós somos o soldado desse exército, um soldado, um exército, não vive sem um general. E o nosso general é Jair Messias Bolsonaro. Nós somos o exército que começamos, demos grandes passos e vamos continuar dando para salvar o Brasil. Não são as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Não é o verde oliva do Exército, os melancias, verde por fora, vermelho por dentro. Somos nós brasileiros, de verde e amarelo. Eu acredito no Brasil. Esse momento é um momento de dor? É. Não era aquilo que a gente queria? Não. Mas nos cabe a reflexão. Todos esses momentos são pedagógicos. Hoje nós temos que estar
unidos e na certeza de que muitos que não caminharam com a gente em 2018, em 2022, caminharam por lá de lá, já estão arrependidos, porque sabem que o nosso objetivo era verdadeiro, que nós estamos com a razão. Ao invés de atacá-los, vamos convencê-los que o lado deles é aqui. Você consegue fazer esse trabalho de convencimento não com militantes de esquerda. Esse tem a mente doentia e incurável. Mas você consegue mudar a cabeça de eleitor, apenas eleitor que votou do lado de lá. Vamos trazer todo mundo para cá, aqueles que nós pudermos, porque esse Brasil nos pertence. Nós não podemos perder a nossa liberdade, não podemos perder a nossa democracia. E para que a gente mantenha essas coisas, nós temos que lutar. Liberdade não é uma coisa que se ganha. Liberdade é uma coisa que se conquista, muitas vezes a duras penas. Liberdade que é concedida pelo opressor não é liberdade verdadeira. Pense nisso, meu amigo. Pense nisso. Vamos lamber agora as nossas feridas, que elas estão doendo. Mas amanhã será um outro dia, por quê? Atrás de toda nuvem negra existe um sol. Tiver que chorar, chore. Tiver que lamentar, lamente. Mas amanhã, acorde, levante e lute. Não fique na cama, não fique no sofá. Não fique preso dentro de casa, apenas lamentando. A cama, a casa, é o túmulo do homem vivo. Vamos para o campo de batalha, batalha no bom sentido. Nada acabou. Nada acabou. Os próprios inimigos sabem disso. Esse governo que se iniciará em 1º de janeiro é um natimorto, ou seja, já nasceu morto, andando de lado, capenga, sendo abandonado por muitos que o apoiaram. Nós não. Há um ditado que diz: quem ri por último, ri melhor. Há males que vêm para bem. De repente é Deus que está agindo de maneira permissiva para que as pessoas possam ver que a gente tinha razão naquilo que a gente falava e advertia. Vamos acreditar no Brasil. Vamos continuar lutando. Quem é de direita não critica quem é de direita, a não ser que de maneira reservada e que essa crítica seja construtiva. Pública não. Os nossos amigos não têm defeitos. Os inimigos, se não tiver, a gente coloca, embora não precise, porque ele já tem muito. O Brasil nos pertence. Encerro a minha fala dizendo: nenhum caminho é distante quando se sabe aonde quer chegar.